Na aula anterior, nós aprendemos sobre o conceito de mineral, sobre os principais tipos de classificação e também conhecemos alguns grupos importantes para o estudo dos solos, como os silicatos e os óxidos. Nesta aula, nós aprenderemos um pouco mais sobre a estrutura básica de cada um desses minerais. Vamos lá, então, conhecer um pouco mais sobre as unidades básicas, principalmente dos silicatos. São estruturas que nós conhecemos como tetraedros e octaedros. A primeira unidade básica do silicato é o chamado tetraedro, que geralmente é composto por um átomo de silício central e por isso nós chamamos de tetraedros de silício. Então, eles são compostos basicamente por átomos de silício e átomos de oxigênio. Se nós olharmos com uma visão lateral, nós veremos exatamente essa estrutura. Um silício aqui no centro da estrutura e outros átomos de oxigênio, geralmente 4 átomos de oxigênio se ligando a esse silício, certo? Se nós observarmos nessa estrutura, nós poderemos verificar então como se dá essa organização. Então, nós temos aqui um oxigênio apical, ou seja, que está em cima. 3 oxigênios basais estão na parte de baixo do tetraedro e um silício central, um cátion central, que nesse caso é o silício. Se a gente olhar por cima, ou seja, se pegarmos essa estrutura aqui e virarmos desta forma, é assim que nós iremos enxergar os 3 apicais, os 3 basais aqui, o silício que geralmente a gente não vai enxergar, certo? E por cima o oxigênio apical. Então, essa é a primeira estrutura básica de um tetraedro de silício. Vamos entender então um pouco melhor por que ele é chamado de tetraedro. Então, se nós virmos do ponto de vista lateral, de uma visão lateral, nós enxergaremos essa estrutura assim, desta forma, porque na verdade os átomos eles estão se tocando, certo? Então, suponhamos que eu tenho um vértice aqui e outro aqui. Então, nós podemos transformar essa estrutura em uma figura geométrica. De que forma? Ligando esses vértices. Ligando esses vértices, então, nós teremos esta estrutura geométrica, que é uma pirâmide de 4 lados, que são 3 lados laterais. Então, nós temos 1, 2 e a terceira lá atrás, certo? E nós temos também a parte de baixo, que seria aqui a face número 4, que seria então um tetraedro, significa que é uma forma geométrica de 4 lados, uma pirâmide de 4 lados, por isso nós chamamos de tetraedros. Esses tetraedros, eles podem se ligar, certo? Entre si. Nós falamos anteriormente que os silicatos, eles têm a capacidade de polimerização. O que é polimerizar? É unir entre si essas unidades básicas, formando outras unidades, outros componentes compostos de maior tamanho. Então, de que forma se dá a união desses tetraedros? Então, aqui na imagem nós temos esse tetraedro, certo? E percebam que ele vai compartilhar esse oxigênio basal aqui. Só relembrando, pessoal, o oxigênio, geralmente, ele é um ânion com 2 cargas negativas. Então, esse oxigênio, por exemplo, ele tem uma carga se ligando com esse silício, mas tem uma outra carga sobrando aqui. O mesmo acontece com os outros oxigênios. Então, esse oxigênio aqui que vai ser compartilhado com o tetraedro seguinte, ele estará totalmente estabilizado, ou seja, uma carga se ligando com o tetraedro da esquerda e a outra carga se ligando com o tetraedro da direita. Aqui depois nós podemos ver que aqui tem mais cargas, certo? Tanto aqui embaixo quanto aqui em cima. E aí esse compartilhamento ele vai acontecendo em todas as direções, tanto nesta direção quanto nesta direção. E aí nós teremos então vários tetraedros um ao lado do outro. Ressaltando mais uma vez, esse oxigênio que está aqui
ele é único, tanto para esse tetraedro aqui, quanto para esse tetraedro aqui, certo? Porque ele está sendo compartilhado. Quando nós temos, então, essa estrutura de vários tetraedros ligados entre si, nós temos uma estrutura conhecida como lâmina tetraedral. Visto de cima, nós veremos, então, como se dá essa lâmina tetraedral. Então, nós temos aqui o compartilhamento nessa direção, certo? A polimerização nessa direção, mas a polimerização também pode acontecer nessa direção, como vocês verão aí a seguir. E aí nós percebemos o seguinte, nós temos aqui muitos oxigênios compartilhados entre os tetraedros, certo? Então, nesse caso aqui, nós teríamos estas cargas sobrando. Aqui, esse oxigênio de cima e assim por diante. Essas cargas, pessoal, elas são importantes porque são elas que serão responsáveis pela retenção de nutrientes no solo. Aqueles nutrientes que a gente adiciona via fertilizantes, eles ficam presentes no solo, geralmente de uma maneira um pouco menos suscetível às perdas, por meio destas cargas aqui desses minerais. Então, essas cargas são bastante importantes do ponto de vista da nutrição mineral de plantas. E percebam também que nós temos alguns espaços que se formaram aqui entre esses tetraedros. Esses espaços, pessoal, nós chamamos de cavidade ditrigonal. Se vocês observarem bem, ela tem quase uma forma hexagonal, certo? Se você fosse desenhar aqui uma figura geométrica, daria para desenhar um hexágono aqui. Entretanto, como ela tem uma pequena distorção, ela não é um hexágono perfeito. E é exatamente por isso que, em vez de chamá-la de cavidade hexagonal, nós a chamamos de cavidade ditrigonal. Essa cavidade é importante porque, por vezes, é nela que vão se encaixar diversos tipos de outros cátions presentes no solo. Um exemplo básico disso é o potássio, que tem o tamanho do raio iônico perfeito para se encaixar nessa cavidade ditrigonal. Vamos então para uma outra unidade básica que está presente também nos óxidos. Ela está presente nos filosilicatos, mas também principalmente nos óxidos, que são os octaedros. Então, nós vimos tetraedros, certo? Que era uma pirâmide de 4 lados. E agora nós vamos para os octaedros, octa 8. Então, vamos entender um pouco melhor por que octa 8. Então, antes de começar, é importante nós compreendermos que essa estrutura ela é formada basicamente de oxigênio e de um outro cátion central, que pode ser alumínio, ferro ou manganês. Esse oxigênio, pessoal, dependendo do mineral que vocês estiverem avaliando, no lugar dele pode haver também a formação de hidroxilas, tá? Então, como se dá a formação desse octaedro? Nós temos um cátion central presente aqui, pode ser o alumínio ou o ferro, ou o magnésio, e ele vai se ligar a outros 6 átomos de oxigênio. Então, nós temos um apical na parte de cima, aqui. Nós temos um basal, aqui na parte de baixo, e teremos 4 laterais. Aqui nessa figura que não está em 3D, não é possível ver tão bem, mas eles ficam exatamente ao redor desse cátion central. Como vocês podem observar, nessa estrutura aqui. Então, se vocês olharem bem, aqui dentro, pintado em preto, eu tenho um átomo, um cátion, que pode ser alumínio, ferro, manganês, certo? E a estrutura é exatamente dessa forma. Então, eu tenho aqui dentro o cátion, tenho o oxigênio de cima, o oxigênio de baixo, e aqui do lado, na mesma altura, eu tenho os 4 oxigênios ligados, certo? A esse cátion central. Então, aqui nós temos a estrutura de octaedro. E aí, se nós virmos de cima, ou seja, se nós virarmos assim, não vai ter uma grande variação, tá? É isso que nós teremos, como vocês estão vendo exatamente aqui na tela, ok? Um octaedro. E aí, pessoal, se a gente transformar também esta estrutura em uma figura geométrica, ou seja, ligando os vértices dessa estrutura, nós teremos essa forma de 8 lados. Então, 1, 2, 3, 4 em cima
e mais 4 da mesma maneira embaixo, formando uma figura geométrica de 8 lados, por isso chamada de octaedros. Esses octaedros, da mesma forma que é possível para os tetraedros, eles também se polimerizam, ou seja, eles unem-se entre si, formando então uma lâmina. Então, geralmente o que acontece? Diferentemente do tetraedro, ele não vai se encaixar e dividir aqui certinho do lado. Ele tem uma leve inclinação, como vocês podem ver aí também nos slides. Eles têm uma leve inclinação. E eles vão, então, se polimerizando desta forma, formando essa estrutura que nós chamamos, nesse caso de lâmina, octaedral. Então, nós vimos aí dois conceitos importantes. Um é da lâmina tetraedral, ou seja, é uma folha, uma lâmina formada pela junção de diversos tetraedros. E aqui na tela vocês conseguem ver o outro conceito, que é a lâmina octaedral, que nada mais é do que uma lâmina, uma folha de octaedros de alumínio ou de ferro, ok? E aí, pessoal, essas duas estruturas que nós acabamos de ver, elas podem também se unir, tá? Então, geralmente, como isso acontece? Você tem aqui o seu octaedro levemente inclinado, e aí esse oxigênio que está aqui, ele será compartilhado com o tetraedro. Esse tetraedro, ele vai se encaixar de que maneira? Ele vai vir de cabeça para baixo, certo? Então, nós temos aqui, vocês conseguem ver, e ele vai se encaixar aqui de cabeça para baixo. Ficando desta forma, tá? E aí, nós podemos ter essa estrutura se repetindo várias e várias vezes aqui nessa direção ou nessa direção. E aí, vocês podem ver isso também na tela que vocês têm acesso nesse momento. Nós temos aqui na parte de baixo, um octaedro, então vou circular aqui um octaedro para que vocês reconheçam. E agora eu vou circular aqui um único tetraedro, para que vocês percebam como eles se ligam. Aqui no centro, se vocês observarem, do octaedro eu tenho o cátion, que pode ser um alumínio, e aqui no centro do tetraedro eu tenho um cátion, que pode ser silício. Essa era a estrutura básica que vocês tinham que entender sobre esses minerais. E para continuar estudando e se aprofundando nesse tema, não deixe de acessar os materiais disponibilizados no Moodle e também algumas leituras que podem ser de grande ajuda para vocês.